Esporte Matutino, onde o esporte e a informação andam juntos. Eu sou o Luiz Tironi. Eu sou o Héctor Melato. A partir de agora, você acompanha a mesa redonda do Esporte Matutino. Hoje vamos discutir sobre a fusão do Red Bull Brasil e o Bragantino. Para isso, estamos aqui com o jornalista Elias Aredes e o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. O jornalista Elias Aredes é formado pela PUC Campinas, jornalista esportivo da Rádio Brasil e colunista do Soderb, portal de notícias do Guarani e Ponte Preta. Eric Silveira é diretor de marketing da Ponte Preta. Para começar, gostaria de agradecer aos convidados por comparecer e comentar na mesa redonda. Deixo aqui um espaço para os senhores se apresentarem e dar as suas considerações iniciais. Meu nome é Elias, eu estudei aqui na PUC de 91 a 94, me enveredei pela área do jornalismo esportivo, hoje sou responsável editorial pelo Soderb e também sou comentarista esportivo da Rádio Brasil de Campinas. E aí vamos discutir essa questão do Red Bull, do Bragantino, que é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Eu sou Eric Silveira, sou atualmente diretor de marketing da Associação Atlética Ponte Preta. Eu sou formado em Direito com especialização em Marketing, pós-graduação e MBA em Publicidade. Estamos agora nessa árdua missão de trabalhar com um time fantástico como a Ponte Preta, né? E trazer bons recursos e criar a imagem de uma instituição maravilhosa. É isso aí. O primeiro assunto de hoje vai ser os comentários sobre a fusão dos clubes, com a palavra o presidente do Red Bull Bragantino, Marquinhos Chedid. Da forma como está sendo estruturado aí, e não tem jeito, o Bragantino vai lutar no decorrer aí de 2 anos aí, vai lutar de igual a igual com os grandes. Hoje então, vai ter os 4 grandes e o quinto é o Bragantino. Sim. Pelo investimento, pela visão que nós estamos tendo aí, que o que está acontecendo no futebol. E também na Série A. Na Série A é time para brigar, time para contratar. Eles contrataram uma estrutura. Jornalista Elias Aredes, quais as dificuldades que os dois clubes enfrentam quando se unem e como isso afeta os torcedores? Primeiro é preciso entender as características do futebol brasileiro e do próprio país. Nós vivemos num Brasil em que o futebol é totalmente associativo, não há tradição de que pessoas ou empresas sejam donas de clubes. Por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é absolutamente normal você contar com clubes de basquete, de hóquei, de futebol americano com proprietários. Mas por quê? Porque existe uma tradição do país, que é um país capitalista, voltado para o self-made man, que é as pessoas que se fazem por si só. O Brasil já tem uma tradição mais associativa. Então, quando ocorre essa fusão, qual a resistência? A primeira resistência é que ocorra uma perda desse sentido de comunidade do clube. Apesar de que, no caso do Red Bull Bragantino, os proprietários do time austríaco tiveram uma sorte, que foi a seguinte: é nítido que existia um desgaste da comunidade de Bragança Paulista com o Marquinhos Chedid. A partir do momento que o Red Bull tomou o controle do futebol, é como se um voto de confiança fosse dado por Bragantino. Tanto é que os jogos do Bragantino têm uma taxa de ocupação agora na Série B de 70% a 80%, algo que não acontecia no tempo em que o Marquinhos Chedid era presidente. Diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Sobre a parte jurídica, qual o papel das diretorias nesse processo de transição? Na verdade, eu acho que assim, esse processo de transição, ele precisa ficar claro para todo mundo, né? E eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que a Red Bull, ela teve algumas tentativas aqui no Brasil, inclusive com a participação da Ponte Preta, né? Quando eles fizeram toda a parceria conosco para fazer a locação do estádio, para mandar jogo no estádio, essa questão toda. Eles chegaram numa cidade que é uma cidade, né, que já tem 2 times grandes, né? Então, assim, ficou uma situação que eles, ao meu ver, eles tentaram imprimir um ritmo, como o Elias até bem falou, vamos dizer assim, um ritmo norte-americano. Então, eles vinham com promoções, eles vinham com ativações, eles vinham com o mascote, eles trouxeram o MC para fazer o hino, aquelas coisas todas, e sentiram ao longo do tempo que isso aí não adiantou. Né? Então, acho que essa questão de tentativa de acerto e erro, o que eles pensaram? O objetivo deles era subir, né, gradativamente de divisão.
E eles não conseguiram esse êxito. Talvez tenha sido o único projeto da Red Bull que não tenha tido êxito total, né, dentre as empreitadas que eles tiveram. Né? Foi o futebol aqui no Brasil. Né? Então eles buscaram esse novo formato, né? Encararam uma cidade, né, que realmente tinha um déficit de qualidade do torcedor, de identidade do torcedor com o time. Tem o torcedor, mas estava desgastado, estava nessa questão, e levaram o time já praticamente comprando uma vaga na segunda divisão, o que facilitará esse acesso. Né? Essa questão jurídica, né, a gente não sabe bem, né, como que se deu lá internamente, como que foi feita. A gente tem, obviamente, através da imprensa, todos os dados que foram feitos, né, toda essa negociação, mas o que a gente entende é que eles cortaram o caminho, né, para que tenham um êxito o mais rápido possível para chegar na primeira divisão. Sim. Bom, peço licença para encerrarmos esse bloco. Contamos com a presença do jornalista Elias Aredes e o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. E a nossa discussão de hoje é sobre a fusão do Red Bull Brasil com o Bragantino. Voltamos já com Esporte Matutino. Estamos apresentando Esporte Matutino. Debate sobre a fusão do Red Bull Brasil com o Bragantino. Eu sou o Luiz Tironi. Eu sou o Héctor Melato. E os convidados de hoje são o jornalista esportivo Elias Aredes e o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. O tema deste bloco são os casos anteriores de junções de clube pelo Brasil, com o comentário do presidente do Red Bull Bragantino, Marquinhos Chedi, e do jornalista e comentarista esportivo Celso Zelt. A gente pode considerar o caso do Paraná Clube bem sucedido, mesmo assim com muito boa vontade, porque um dos clubes que originaram o Colorado também foi o produto da tríplice fusão de Britânia, Palestra Itália e o Ferroviário. E se aquela fusão tivesse dado certo, não haveria a fusão que levou ao Paraná Clube, né? Em todo caso, eu acho que o grande problema desse tipo de fusão obter êxito é que você tem que convencer os torcedores de mais ou dois clubes a adotar uma nova paixão. Normalmente no começo estavam em dúvida, né? Se iam mudar de cidade, se iam mudar de camisa. Claro que o escudo no decorrer vai ser modernizado, né? E tinha aquela dúvida, né? Mas do passar do tempo, explicando para a torcida, né? Que a torcida cobra o presidente, cobra a diretoria para ter um grande time, né? Então nós estamos buscando atender a torcida de uma forma diferente. E hoje o sucesso é tremendo lá, né? Repercussão. Jogos com 8, 9 mil pessoas no campo. Antes tinha 800, né? Caramba. Então ficou claro que o investimento, o nível de preparação, a confiança mudou, né? Mudou em relação ao Bragantino. Eu acho que não é só o Bragança, não. Mudou a nível dos torcedores, né? Essa informação do Bragantino e Red Bull aí atingiu mundialmente, né? Essa mudança que querem, que nós estamos mostrando para o futebol brasileiro que precisa ser mudado. Jornalista Elias Aredes, temos alguns casos de uniões de clubes pelo Brasil, como já comentou o Celso Zelt. Mas o único que realmente obteve êxito foi o Paraná Clube, originado pela junção entre o Esporte Clube Pinheiros e o Colorado Esporte Clube. Por que, na sua opinião, times não conseguem ter sucesso ao se unirem? Por causa daquilo que eu já falei no primeiro bloco, a questão da questão associativa. O clube de futebol no Brasil, ele tem uma relação muito forte com a construção da comunidade, do espaço local. Por exemplo, nós temos 4 colônias muito fortes na cidade de São Paulo. A japonesa, a portuguesa, a italiana e a espanhola. Só a japonesa não tem clube. Só a japonesa. O Palmeiras surgiu da colônia italiana. O Corinthians tem dedo espanhol. E a portuguesa não preciso nem dizer, né? O nome já diz implicitamente.
Então, por causa dessa identidade de comunitário, é muito difícil você convencer. O Paraná deu certo porque o estado do Paraná, por ser próximo a São Paulo, ele tem uma característica muito diferenciada. Como Corinthians, Palmeiras e São Paulo sempre influenciaram esse estado, era muito difícil para esses clubes, os locais, conseguirem arregimentar uma paixão em volume para fazer caixa, fazer movimentação. E no Paraná só tem um clube, grande clube, que não é produto de fusão, que é o Coritiba. O Coritiba é o único clube puro, que podemos dizer assim. Mas isso acontece por causa da questão associativa. O próprio Flamengo, os times do Rio são produtos de bairros. Ponte Preta e Guarani, que o Eric está aqui presente, Ponte Preta e Guarani nada mais é do que uma rivalidade entre Jardim Proença e Vila Industrial. É nada mais do que isso. Agora, será que a pessoa que vem para cá, o investidor, ela vai ter noção dessa questão local? Desse DNA presente no dia a dia da cidade? Vai conseguir captar a paixão do torcedor? Por isso que é muito difícil. Ah, mas na Inglaterra tem, na Espanha tem. Aí você tem uma relação econômica. Nesses países, o capitalismo ele é altamente desenvolvido, segmentado e pronto para ser desenvolvido em diversas áreas de atuação econômica. O Brasil não. Tanto é que o Brasil, por exemplo, tem um parque industrial sucateado, tem uma área de serviços que hoje também está começando a ser sucateada e isso afeta também os clubes. Isso acaba fomentando a movimentação de dinheiro e a formação de comunidade. Por que o futebol chinês está dando certo, por outro lado? Porque o futebol chinês tem por trás grandes empresas de mineração, de energia e todas elas com financiamento de Estado. Eles juntam a questão comunitária juntamente com a questão econômica. Então, por isso que no Brasil não há essa dificuldade. Não se conseguiu ainda fazer essa junção econômica com a questão associativa. Certo. Diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Observando o caso do investimento que a Red Bull fez no Bragantino e o que a Crefisa vem fazendo no Palmeiras, você acha que esse tipo de apoio financeiro é o futuro do futebol brasileiro? Olha, eu queria só complementar a questão do Elias, e eu concordo plenamente com tudo isso, e o que eu vejo dessa fusão é que conseguiram, né, acho que a estratégia foi perfeita, porque eles conseguiram manter a questão bairrista, com o nome Bragantino, e incorporaram uma marca que é uma das marcas mais famosas, né? Então, se você olhar hoje, quando você bate o olho ali, olhando pela ótica do marketing, da publicidade, parece que o Bragantino está sendo patrocinado pela Red Bull. Sim. Né? Então, criou-se uma melhoria tão grande na instituição, né? Então, a partir da marca do fardamento, né? Que é a melhor marca do mundo, né? Uma das melhores do mundo, né? A partir da identidade da Red Bull. Então você olha os layouts que puseram no estádio, então você percebe que mantiveram o nome Bragantino. Né? Então, uma fusão que lá na frente possa migrar apenas para a Red Bull, né? Eles mantiveram essa questão da identidade com a cidade. Eles mantiveram isso daí para que ganhasse força o time como um todo. A questão dessa visão de futuro das fusões, eu acho que não vai ter outro caminho, né? Sejam elas fusões baseadas em modelos comerciais diferentes, como patrocínios ou como parcerias, não tem como se fazer futebol hoje sem dinheiro. Essa é a grande verdade. Mas no Brasil com um toque comunitário, né? Porque senão uma coisa não vai andar. Então, a questão é a fusão. A questão é você trazer o dinheiro para dentro da instituição e preservar a sua identidade. Né? Então, assim, ao passo que você tiver um investimento muito grande, você tiver uma equipe, que seja ela regionalizada, seja ela um pouquinho maior, mas você tiver um investimento, você consegue fazer o futebol. O problema do futebol hoje, na minha opinião, né? É dinheiro, né? Você tem bons gestores, obviamente com as exceções, né? Agora, quando você junta a entrada de dinheiro, a parte financeira, com uma boa gestão, você vê que dá o resultado. Mas o problema é que existe a falta de dinheiro, né, Eric, por causa do nosso próprio país, cujo capitalismo, o sistema econômico não está desenvolvido. Por exemplo, o Parque Industrial Brasileiro, ele teve um decréscimo nos últimos 15, 20 anos de 5%. Quer dizer, aliás, de participação até no PIB. Então,
a questão industrial é importantíssima. Por quê? Porque é a indústria que produz riqueza, gera emprego, gera renda, e com isso leva dinheiro para o futebol. Foi sempre as nossas grandes discussões, por que a gente não consegue lotar o estádio. Né? Não é uma questão de Ponte Preta, de Guarani, de Bragantino, é uma questão social. Hoje o cara, para ele ir ao estádio, que ele tem o sócio torcedor, já que ele não pague para entrar nos clubes não dos 12 maiores do Brasil, né? Ele não paga para entrar, mas ele chega lá, ele tem R$30 de flanelinha, ele tem mais R$20 de pipoca, ele tem mais um gasto que ele vai ter antes, porque ele vai tomar... Ele pega tudo isso daí. Se ele vai gastar R$60, R$80 por jogo, soma seu orçamento mensal, 3 a 4 jogos do mês, aí ele vai ter R$300 que ele gasta. Aí ele chega para apresentar a conta para a mulher dele fala assim, peraí, você não pode mais ir pro jogo. Tanto é que nós estamos revendo o nosso programa de sócio para trazer a mulher junto. Entendeu? Porque a questão social, a questão financeira do país hoje, ela impacta diretamente no futebol. E ela roda. Você não consegue fazer a roda girar. Se você não tem o ponto de dinheiro que o torcedor vai gastar aqui dentro, ele não vai gastar no estádio, ele não vai gastar na camisa, ele não vai gastar nos produtos, ele não vai gastar... Aí a gente fica enxugando o gelo com o marketing. Porque a gente tem que trazer esse cara, a gente tem que criar novos modelos, a gente precisa... Só que não adianta, porque lá no fato gerador da receita pessoal do torcedor, ele não consegue. E aí, no final das contas, também tem o desafio para o gestor do clube. Eu acho que você vai ter também, e o Bragantino terá um certo momento. Porque, por exemplo, os estádios o estádio na Bia Bichedi está com lotação quase que total. Mas certamente é um público de classe C, D e E. A classe A e B ainda não está. Só que aí, em dado momento, para fazer jogo, o investimento que o Bragantino fez, que o Red Bull operou, ele vai ter que encontrar uma maneira de aferir bilheteria lá daquele estádio. E quem tem dinheiro para dar bilheteria? É a classe A e B, de Bragança Paulista. Mas será que a classe A e B ela vai comparecer no estádio naquelas condições? É uma operação difícil. Não, mas a gente tem que fazer só um parênteses, o seguinte, né? Uma coisa você, na época que o Bragantino não tinha esse aporte do parceiro, uma coisa é ele ter que cobrar R$40 a inteira, 20 a meia, R$60 a inteira, 20 a meia, porque dava 1.000 pessoas no estádio. Outra coisa, ele ter um aporte, um fluxo de caixa suficiente para que ele possa cobrar 5 e 10. Né? Então, certamente, os preços de entrada e de acesso no estádio do Bragantino hoje são muito mais baixos, porque o investimento faz com que ele tenha fôlego financeiro para subsidiar esse ingresso e lotar o estádio. A grande sacada é como eles vão conseguir fazer essa virada para transformar estádio cheio em receita. E esse que é o problema. Que é atrair a classe A e B. Né? Porque você tem que, pela cultura do futebol, você tem que atender a classe menos abastada, sempre, né? Porque mas você tem que tentar capitalizar em cima da classe A e B. Né? Então, porque ela que dá recurso. Essa elasticidade, lógico, essa elasticidade que é o grande desafio. Né? Então, você lotar o estádio, poxa, legal. Então, tudo isso nós temos que colocar num balaio, né? E vai peneirando. Então, por exemplo, hora do time, que nem a gente está fazendo uma promoção muito boa para esse próximo jogo. É super importante a gente terminar na frente e tal. Só que se a gente olhar pelo lado financeiro, a gente está cobrando um ingresso que realmente não paga os custos da operação do estádio. Então, cada jogo de estádio cheio, você tem um déficit de bilheteria, um déficit de equação aí de investimento por jogo de receita, que é prejudicial para o clube. Só que, de uma certa forma, tanto você como o Bragantino, o que vocês estão fazendo nessa Série B? É investimento futuro. Investimento futuro. Investimento futuro. Eu vou baixar o ingresso agora... Por quê? Porque se eu abaixar o ingresso agora, o estádio vai aumentar, as minhas possibilidades de vitória aumentam exponencialmente, e aí eu chego na primeira divisão e eu saio de uma cota de 5, 6 milhões para uma cota de 28 milhões, mas, por exemplo, no caso da Ponte, a Ponte tem um outro contrato com o esporte interativo, ou seja, praticamente fica 5, 6, 7 vezes mais. E aí o momento do clube vira outro, a perspectiva agora, vira outra. Olha a dificuldade, né? Porque uma coisa é você fazer essa equação e tendo um suposto parceiro, patrocinador, né? Do jeito que a Red Bull encarou essa parceria. Outra questão é você ter essa habilidade de fazer isso de forma que você não comprometa as contas do dia a dia do clube.
Porque não se esqueçam que precisa pagar o salário em dia, não se esqueçam que precisa pagar o fornecedor, o jogador precisa comer, beber, tem categoria de base, tem toda a parte de infraestrutura, né? Então, assim, o desafio... Por que eu falo que o dinheiro mais gestão faz o futebol acontecer? Né? Porque com esse dinheiro você é tranquilo, o gestor está tranquilo para trabalhar, o jogador está tranquilo porque ele sabe que vai receber. Né? Todo mundo fica numa... E queira ou não queira, esse astral, por exemplo, você olha o time do Red Bull Bragança hoje jogar, você vê que é um astral, é leve, os caras estão jogando leve, se ganhar, ganhou, perder, perdeu, mas ele não tem a pressão. Ele não tem isso, aconteça o que acontecer. Então isso aí ajuda, a gente sabe que o esporte ele tem essa parte também. Né? Então, assim, esse é o grande desafio. Então, acho que essas grandes fusões, essas talvez, vai ser difícil, né? Pelo modelo, que eu concordo com Elias plenamente, né? Esse modelo associativo do Brasil, ele é diferente do que acontece lá fora, né? Além disso, eu acho que vale citar também que lá fora são ligas, né? Então, são distribuição de lucros igualitárias, e daí se o dono do time quer colocar mais, ele coloca. O dono do Orlando City quis colocar mais para trazer o Kaká. Ele coloca, mas todos da MLS receberam o mesmo valor. Que é um valor mínimo que você tem para operar o dia a dia do clube. Aqui não. Aqui é uma desigualdade fenomenal. Né? Então a Ponte numa Série A ela recebe X, o Flamengo recebe 15X. Né? Então, assim, é alguma coisa assim desse nível. Então, tudo isso gera um desafio muito grande que, na minha opinião, essas grandes fusões elas vão trazer muito benefício para o futebol brasileiro, desde que bem geridas. Sim. Bom, encerramos aqui o segundo bloco da discussão sobre a fusão do Red Bull Brasil com o Bragantino. Estamos no estúdio com o jornalista esportivo Elias Aredes, que atua na área há 25 anos, e com o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. No próximo bloco, debateremos sobre comentários de outros jornalistas sobre o assunto. Já voltamos. Voltamos já com Esporte Matutino. Estamos apresentando Esporte Matutino. Olá, voltamos com a discussão sobre a fusão entre Red Bull Brasil e Bragantino. Neste bloco, o tema são opiniões dos nossos convidados sobre a fusão entre Red Bull Brasil e Bragantino. São eles o jornalista esportivo da Rádio Brasil, Elias Aredes, e o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Com média de 2.300 torcedores no estádio durante o estadual, o público dos jogos do Red Bull Brasil no Majestoso, ano passado, não foi o dos melhores, tendo em vista que a cidade possui 2 clubes de tradição, como a Ponte e o Guarani. Com o investimento realizado pela Red Bull no Bragantino, o torcedor de Bragança pode se sentir motivado para acompanhar o clube nessa temporada? Vamos começar com a opinião do jornalista esportivo Elias Aredes. Pode ficar motivado especialmente pelo espírito do torcedor brasileiro. Aí é uma outra característica também. O torcedor brasileiro, ele é interesseiro. Ele só acompanha o time na vitória. Ele não tem... É engraçado. Os clubes brasileiros têm uma raiz comunitária. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo torcedor, ele se recusa a exercer essa raiz comunitária 24 horas por dia. Ele só aceita acompanhar se vence. Se vence, eu vou. Se não vence, eu não vou. Então, essa vai ser uma outra prova para o Red Bull Bragantino, porque agora está vivendo o período de lua de mel. Montou um time competitivo, está ganhando, automaticamente o estádio enche. E... pelo que eu vi até agora, provavelmente vai ficar no G4 até o final. Provável. Não estou dizendo que vai ficar, é provável. Mas e aí, chegar o ano que vem, quando chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, e a disputa vai ser para não cair, será que o Red Bull Bragantino vai conseguir arregimentar essa quantidade de torcedores? O Eric tá aqui, ele pode atestar do que eu estou falando. Por exemplo, em determinados anos aí, a Ponte Preta...
A Ponte Preta, por exemplo, ela tinha grande afluxo de público na Série B de 2011. Aí quando foi para a Série A, deu uma queda. Por quê? Porque o papel da Ponte na competição era outro. A Ponte ela não devia ficar no G4, ela tinha que ficar entre os 16. Para não cair. E o torcedor não aceita. Ao contrário do que você vê na Inglaterra, na Alemanha, o time, por exemplo, tem time na Inglaterra que sabe que vai entrar para não cair, e você vê uma média de público de 40, 50 mil pessoas. As pessoas não arredam pé, não deixam de acompanhar e tem esse sentido comunitário na prática. Agora a opinião do diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Olha, eu acho que, novamente, concordo com o Elias, né? E eu vejo que esse trabalho, né? O futebol, ele é bem por esse caminho. Enquanto as coisas estão acontecendo, né? Vira o torcedor está sempre a favor, o torcedor está apoiando, né? Hoje nós trabalhamos, eu tenho uma opinião muito crítica sobre as redes sociais, as plataformas digitais. Eu acho que do mesmo jeito que elas ajudam o clube, né? Essa parte democrática da rede social, ele é muito simples, o torcedor ir lá e vai... Então, quer dizer, enquanto o resultado está acontecendo, né? Eu acho que isso é fruto de uma boa gestão, de uma boa conjunção entre a gestão do Red Bull com o pessoal do Bragantino. Então, eles enxergaram uma boa estrutura no Bragantino, porque eles também não pegariam um clube, né, que não tivesse uma base mínima para desenvolver, né? Então, acho que essa junção das gestões ali, independente do que se passou, né, eu acho que foi um sucesso, tem sido um sucesso, porque com o investimento que eles estão fazendo, eles não fariam um clube, né, mediano, né? Eu até acho que vai ser uma progressão geométrica aí dessa questão do Bragantino, e eles chegando na Série A vai ter mais investimento, vão tentar acelerar um pouquinho esse processo, né? Porque eles têm o dinheiro, que a gente vem falando aqui, né? Então eles conseguem, por enquanto, todo esse processo ele está favorecendo, né, a vinda do torcedor ao estádio, a lua de mel, como o Elias falou, por enquanto, porque fizeram um bom time, tem boas peças, pegaram 2 times muito bons que disputaram o Paulista, né, e juntaram, então quer dizer, de 2 times formaram um bom time, né, estão tendo resultado, estão tendo investimento, estão tendo gestão, né, então tudo isso favorece, né, esse andamento do bom futebol, né, então eu acredito que vai ser realmente, a gente enquanto clube de Série B, a gente já olha para eles com praticamente uma vaga ali na frente, entendeu? Porque a gente sabe dos investimentos que todos os clubes de Série B têm, né? Inclusive o nosso, né? Então a dificuldade que cada um vai passar é muito maior do que quando você tem um investimento feito no calão do que a Red Bull fez no Bragantino. Sim. Né? Então acredito que o processo está completo e isso aí só tende a crescer. Obviamente que o futebol, né, ele vai oscilar, eles vão ter resultados negativos também, que daí nós vamos ver como vai se importar a questão da comunidade, né, do bairro, vamos falar assim, né, se importar perante essa fusão. Né? Por enquanto a lua de mel está perfeita. A hora que começar a perder, a hora que começar a ter um outro tropeço, essa coisa toda, é que a gente realmente vai sentir a realidade dos fatos aí nessa fusão. Ok. Jornalista Elias Aredes, o investimento da Red Bull com uma empresa no Bragantino, de certa maneira, diminui a grandeza de um clube campeão paulista e vice-campeão brasileiro? Não, eu acho que aí não tem... A história ninguém apaga. Para começar, tem esse quesito. Agora, existe um novo patamar que você precisa convencer a comunidade de que é possível conquistar novos degraus no cenário do futebol mundial sem perder a identidade. Esse que é e é uma identidade que vai pro gramado também. Esse é o detalhe também. O time do Bragantino, do Red Bull, ele acabou sendo adotado pela torcida de Bragança Paulista, porque você vê o time do Bragantino jogar, eu tô falando da bola mesmo, taticamente. Ele lembra muito aquele time do Luxemburgo de 90. Time competitivo, de marcação forte, com muita velocidade. Quer dizer, é o DNA do clube. Talvez, se fosse o time mais técnico, mais cadenciado, mesmo com bons jogadores, talvez tivesse uma certa resistência aqui ou ali. Porque isso também tem que ser levado em conta por quem assume um clube.
Cada clube tem um jeito de jogar, tem uma maneira de atuar, e o torcedor exige essa maneira. E dá para perceber, porque na junção dos clubes, né, você tinha 2 equipes prontas, né? Sim. Com técnico, comissão e jogadores. Sim. Técnico, comissão e jogadores. Eles optaram nessa nova versão, né? Porque o Veiga, na verdade, ele tem um outro estilo, que é o estilo que era o estilo tradicional de time que do interior, que tem que brigar para não cair, aquela coisa toda. Eles já vieram, por isso que eu falo da gestão, né? A fusão, com uma boa gestão e o dinheiro empurrando tudo isso, eles vieram com um outro patamar, que é o patamar de... É um jogo para frente, é um jogo que lembra muito realmente os títulos que o Bragantino teve lá. E aí você pega, por exemplo, pega em Campinas, o torcedor da Ponte, por exemplo, o torcedor da Ponte ele fica muito mais comovido com um jogador guerreiro, lutador, do que muitas vezes um jogador técnico e habilidoso. Por exemplo, o Monga é ídolo na Ponte. Alexandro é ídolo na Ponte. E as preleções são todas assim. Se É, você não sujar o uniforme aqui na Ponte, não tem sucesso. Já o Guarani é um time que tem uma tradição de uma equipe mais técnica, mais habilidosa, de jogadores mais virtuosos. E esse talvez seja um dos principais motivos, por exemplo, da crise do Guarani. Que a torcida ela não aceita que o time não tenha mais condições financeiras para viabilizar aquele perfil vitorioso das décadas de 70, 80 e 90. E aí você estabelece o conflito, vem depois a frustração, o afastamento do estádio, e aí cria-se um círculo vicioso que é muito difícil você sair. E o padrão dentro de campo mudou, né, Elias? Sim. Não tem mais aquele glamour que tinha antes do meia parar, pensar e tocar, fazer. Hoje em dia é uma correria louca, né? O cara tem que ter realmente esse perfil mais aguerrido, mais pegador, que a gente fala, né? Então acho que tudo isso ele influencia. Sim. Diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Sabemos que o Brasil é um dos países com torcedores mais fanáticos por seus clubes de futebol. Como você vê os torcedores do Red Bull Brasil e do Bragantino se unindo por uma mesma paixão? Olha, isso aí que a gente vem comentando, né? Eu acho que essa amplitude que deram no horizonte aí de Bragança, de conseguir novos títulos, queira ou não queira, o torcedor o que ele quer? Ele quer êxito do time em campo e título, né? Ele quer que o time dele venha brigando nas primeiras posições, e eu acho que esse formato com que eles implementaram a parceria, ele trouxe para o Bragantino, para torcedor, um certo orgulho, né? Eu acho que eles conseguiram uma coisa que a gente ficava meio assim, sem saber se realmente a torcida ia aceitar. Não é uma torcida tão volumosa, né, como a gente teria aqui na Ponte Preta, por exemplo, né, que isso aí não seria possível acontecer aqui, né, por todo o bairrismo, por toda a questão da torcida em si. Mas lá em Bragança eu acho que criou um certo orgulho, porque esse processo que eles implementaram começou a gerar resultado. Gerando resultado, as falhas começam a desaparecer, né? Então tudo que possivelmente o fulano fez isso, o ex-presidente fez isso, pensou em alguma coisa aqui e ali que estava errado, desacordo com a torcida, os resultados eles apagam, ele vai apagar toda essa questão de pessimismo da torcida. Então entra naquilo que a gente já vinha discutindo, que nós vamos realmente saber a questão real, né, dessa fusão perante a torcida na parte negativa. Né? Porque hoje em dia a lua de mel ainda recém-casada é uma beleza. Né? Então, quero ver quando chegar o boleto. Exatamente. Então acho que a torcida tem aceitado bem, acho que vai empurrar o time, acho que a estratégia é boa. Então acho que tudo, por enquanto, tudo está rodando bem e o êxito está aí comprovado nos resultados. Sim. Bom, o investimento da Red Bull na equipe do Bragantino foi explicado pelo presidente do clube, Marquinhos Chedid. Então levantaram tudo passivo, levantaram a situação do clube financeiramente, também trabalhista, que hoje os clubes têm muitas ações trabalhistas, o Bragantino tinha 2 só. Mas é um sacrifício de muitos anos, né? Estruturando tudo isso. Então foi um dos pontos também que ajudou muito a motivar o Red Bull a fazer isso, né? Hoje o Bragantino em termos do futebol, é um clube muito limpo, muito estruturado financeiramente. Não tem dívida, mas não tem dinheiro para investimento. O Red Bull veio fazer um investimento para o clube seguir.
A fusão foi benéfica para o Bragantino. Essa é a opinião do comentarista e jornalista esportivo Celso Zelt. Num primeiro momento, a gente está vendo isso na Série B, a fusão foi muito benéfica para o Bragantino, né? Que herdou principalmente jogadores de qualidade que ele não teria atuando sozinho. Acho um exagero, não sei se essa fusão chegará a ser um Paraná Clube, que bem ou mal é um dos 3 grandes de uma capital do país, né? De uma capital de um estado importante do país, no caso o Paraná. Acho que essa fusão entre Bragantino e Red Bull vai atingir objetivos mais modestos, talvez mesmo a vaga na primeira divisão nacional. Acho que isso é perfeitamente possível, um certo protagonismo nos campeonatos estaduais, no caso no Campeonato Paulista, mas não vejo um futuro para muito além disso. Bom, se nós pegarmos aí os outros investimentos da empresa Red Bull, quando eles compraram a Jaguar na Fórmula 1, transformaram a equipe em uma equipe tetracampeã mundial com Sebastian Vettel, o Red Bull Salzburg chegou à final da Liga Europa ano passado. O Red Bull Leipzig, na Alemanha, ele está ameaçando aí essa hegemonia do Bayern de Munique. Na opinião de vocês acreditam que a fusão do Red Bull Brasil e do Bragantino terá sucesso a longo prazo? Começando com a opinião do jornalista esportivo Elias Aredes. Tem alguns obstáculos aí. Lógico, com dinheiro, se for bem gerido, cair não vai. Depois que subir para a Série A, cair não vai. Agora, para disputar com os principais players do futebol brasileiro, a situação é muito complicada. Porque todos esses exemplos que você citou, mesmo na Fórmula 1, existe um princípio de igualdade. Um mínimo de competitividade para o cara que está lá no fundo da fila, para o cara que está na ponta. No Brasil não tem esse conceito. O futebol brasileiro hoje ele é feito para... não é nem para 12. O futebol brasileiro hoje é feito para Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Cruzeiro, Grêmio e outros aí, eles só conseguem encostar nesses clubes por boa gestão. Por boa gestão e por decisões coerentes que tocam futebol e acabam formando equipes equilibradas. Então, como é que você vai... Se um ganha 500, o Red Bull vai... No primeiro ano ele vai ganhar quanto? Uns 20, 30 milhões? Mesmo que caia mesmo que o tio Patinhas desembarque aqui em Bragança Paulista. Como é que dá para garantir, assegurar que esse time terá aporte suficiente para se equiparar a esses grandes gigantes? Então é um grande problema. Então qual a solução? A solução, aí vem a parte política. Eu acho que a solução seria o Red Bull, que tem poderio financeiro, se juntar até com outros clubes médios e pequenos do futebol brasileiro e começar a iniciar um movimento político para, aos poucos, quebrar essa disparidade de renda que existe no futebol brasileiro. Agora, eu já acho que nós estamos falando de uma empresa que vende água a preço de ouro, né? Então, se você pegar todas esses esportes no qual a Red Bull está envolvido, desde dos esportes, eu não me lembro o nome, de campeonato de avião, todos os Extreme Games, né? A gente está falando só do futebol, mas é uma empresa que certamente é uma das maiores players do mundo. Né? Nós não estamos falando de um banco brasileiro que é gigantesco, nós estamos falando da maior empresa de energético do mundo. Né? Que ela tem uma possibilidade, ao meu ver, de engolir todos os patrocinadores aqui locais. Né? Basta, eu acho que o que vai determinar se eles vão ter sucesso ou não vai ser o êxito nesses 2, 3 primeiros anos. Se eles sentirem que realmente tem um potencial e eles acertaram na estratégia, porque eles estão há 7 anos aqui, eles mais ou menos, estão há 7 anos batendo cabeça. Né? Não conseguiram vender um jogador muito caro, não conseguiram negociar. Que é uma parte da política do Red Bull mesmo, hein? Claro. Os grandes times do Red Bull lá fora, eles usam o clube para fomentar e vender revelações. Exatamente. Então eles não conseguiram encaixar o modelo de negócio ideal para eles aqui no Brasil ainda. Né? Eu acho que eles não têm insucesso, que eu saiba, nessa questão mundial. E eles, o único que eu conheço é aqui que eles não tinham até então esse sucesso como premeditado. A partir do momento que eles conseguirem acertar a engrenagem, que eles conseguirem falar assim, não, poxa, agora sim. Então eles conseguirem fazer a roda girar, vendendo o jogador, investimento, porque tudo isso vai gerar se eles colocarem 100 milhões e eles conseguirem fazer ter o fôlego financeiro aí para girar um negócio,
eles vão cada vez investir mais. E eles têm fôlego para isso. A gente sabe que eles gastaram muito aqui no Brasil. Né? Então, eu discordo um pouquinho do Elias nessa questão eu acho sim que eles têm condições lá na frente. Né? Não sei se com o Red Bull Bragança, não sei como foi feita a extensão desse contrato com o Bragança, né? Não sei qual que é o objetivo deles, mas eu acho sim que o que eles têm de investimento financeiro, se tiver essa boa gestão e encaixar na engrenagem, eles têm chance de brigar com os 12 do Brasil tranquilamente. Bom, finalizamos agora a mesa redonda sobre a fusão entre Red Bull Brasil e Bragantino, que teve a participação do jornalista esportivo da Rádio Brasil, Elias Aredes, e o diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Passo a palavra para os nossos convidados para suas considerações finais. Quero agradecer o convite feito por vocês aqui pela PUC Campinas, pelo Marcel Cheida, pelo grupo, e acompanhar, né? Temos que acompanhar porque o futebol brasileiro está em constante transformação e quem não acompanhar o bonde, meu amigo, na corrida não vai chegar, não. Eu gostaria de agradecer também o convite a todos aqui da mesa, ao Cheida, deixando sempre à disposição lá, né? Nossa macaca, a Ponte Preta, para o que vocês precisarem. Né? A gente sempre torce para que o melhor seja feito e é como o Elias falou, o futebol ele é tão dinâmico que quem não estiver acompanhando aí essa ascensão, essa movimentação do futebol, ele acaba ficando para trás. Né? Então acho que esse é a indicação que a gente faz. Né? Tem que acompanhar o dia a dia, o futebol muda de um dia para o outro. Né? A gente tem que estar sempre em constante acompanhamento. Sim. Muito obrigado pela disponibilidade e tempo para participarem da mesa redonda. Aqui no estúdio tivemos a apresentação de Luiz Fernando Tironi e Héctor Melato e a edição de Vitor Rodrigues. Créditos finais do editor Vitor Gens Henrique Rodrigues, apresentadores Luiz Fernando Tironi e Héctor Melato, repórteres Alexandre Carneiro, Tawane Larini e Lucas Alves, produtores Luiz Fernando Tironi e Héctor Melato, operador da mesa de áudio Vinícius... Orientação do professor Marcel Cheida e produzido no Laboratório de Imagem e Som do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas. PUC Campinas, 5 de junho de 2019. Agradecemos a audiência e até a próxima. Você acabou de ouvir o Esporte Matutino, onde o esporte e a informação andam juntos.